Então, galera, olha só. Essa, pra mim, é uma das histórias e um dos personagens mais fenomenais da Bíblia, mais fantásticos e da onde a gente tira muita lição, mas muita lição. E lições simples de compreensão, não precisa de interpretar muito, não precisa viajar muito na maionese. E esse trecho que eu falei para vocês lerem da Bíblia, que é de Gênesis de 37 a 44, na verdade é o bojo da história. Mas a gente vai até o final de Gênesis agora, então se vocês quiserem completar a leitura, o pessoal que está em casa, completar a leitura até o capítulo 50, que é o último capítulo de Gênesis, para finalizar ali, eu vou me ater à história de José. Quem foi José? José é o 11º filho de Jacó. Jacó teve 12 filhos, homens. José foi o 11º. E era o queridinho do papai. Sempre tem um desse, né? José era o queridinho do papai. Ele era aquele que papai chegava e alegrava com ele e tal. E vocês vão ver também que os outros 10 irmãos, né, antes de José, cada um tem uma personalidade muito diferente do outro. Mas nenhum deles era flor que se cheirasse. José e depois Benjamim, o 12º filho de Jacó, eram os mais bonzinhos, que eles eram coladinhos no pai, porque eles foram filhos temporões, eles foram os mais jovenzinhos, né? Então foram os filhos da velhice de Jacó. Então dizem que quando o pai fica mais velho, né, tipo vou fazer 50 anos agora, se eu for pai agora, eu vou ser meio avô do meu filho, né? Porque a gente vai ficando mais velho e a gente vai sendo mais nhenhenhen com o filho, né? Não é aquele cara dos 30 anos ali que chega rasgando, né? Eu fui pai com 25, então você imagina como é que meu filho não passou na minha mão, né? Então, com 50, a gente já fica mais manso. Eu sei lá quantos anos Jacó tinha quando José nasceu, mas Jacó era bobão com José. Era bem bobão com José. Então, José nasce nessa situação, em Canaã, teoricamente, né, na verdade, na Terra Prometida, né, que era, teoricamente, o lugar onde os hebreus iriam constituir, o povo ia ficar todo lá, o país deles, a nação deles. Então, eles estavam lá e José tinha um problema muito sério. Era falastrão e era bocudo. Ele ficava gostando de contar vantagem. Por quê? Porque ele era o queridinho. Então, sendo o queridinho, exatamente, ele queria tirar onda com os irmãos, falar e tal. Mas ele não falava por mal. Ele falava com ingenuidade, não com arrogância. Mas os irmãos ficavam pau da vida com ele. Que ele era todo nojentinho, todo cheio de coisinha, que eu sei, eu fiz isso, eu sou aquilo, aí e tal. E o que simbolizou teve um simbolismo, uma situação que aconteceu, que quando os filhos todos faziam certa idade, o pai dava o quê? Dava uma túnica, dava um casaco, não um casaco, é meio que um sobretudo, né? Uma roupa bonita. E todos os filhos, os 10 filhos, ganharam túnicas da mesma cor. Todo mundo ganhava uma túnica. Ó, você fez em tal idade, você ganhava essa túnica aqui de aniversário. Ou a roupona assim, né? Para José, Jacó fez uma túnica colorida. Toda colorida. Toda bonitona. E isso já despertou a inveja e a raiva dos irmãos. Porque ele ganhou diferente, que ele ganhou a mais bonita, porque isso e aquilo, era o queridinho, estava sempre junto. Os 10 irmãos iam para o pasto, iam trabalhar com os animais, e José sempre colado. E os 10 ficavam ali, o tempo todo trabalhando, José, queridinho do papai, filhinho de papai, com a túnica colorida, bonitinho, tal. Benjamim veio nessa leva. Era mais novinho que José, foi o 12º filho, e também era queridinho, porque filho da velhice de Jacó. Né? Muita gente já me perguntou, por que José e Benjamim tinham um tratamento diferente? Porque Jacó era um cara diferente quando eles nasceram. Como eu falei, se eu fosse pai agora,
provavelmente meu filho teria um tratamento diferente do que o meu primeiro filho teve. Porque eu sou um cara diferente hoje, mais velho e tal, tinha meio avô. Então, quando José começa a falar demais, ele um belo dia resolve contar um sonho que ele teve. Eles estavam jantando, estavam em casa, os 10 irmãos, mais o pai e a mãe lá, e ele começa a contar a história. Pô, eu sonhei, gente, vocês não sabem o que eu sonhei essa noite. Eu sonhei que eu estava assim, no meio, eu estava assim, vendo 10 estrelas, o sol e a lua. E eu estava no meio entre eles e eles se curvavam diante de mim. 10 estrelas, o sol e a lua, né? Os 10 irmãos, o pai e a mãe. E eles se curvavam diante de mim. Porra! Jacó, pai bonachão, achava bonitinho, né? Mas os 10 irmãos falaram, esse moleque, bicho, que moleque abusado. E aí ele depois contou um outro sonho, que também os caras se curvavam diante dele. E aí ele vinha, aí vinha com a túnica colorida, e passava. E os caras iam trabalhar, ele passava de mão dada com o pai, com o pirulito na boca. Aí vocês vão trabalhar, né? Não sei. Moleque arrogante, mas não era arrogante, ele era queridinho. Filhinho de papai, né? Filhinho de papai. Um belo dia, os irmãos foram apacentar as ovelhas, foram andar para o deserto e levaram José com eles. E no caminho, Rúben, Simeão, Levi e Judá, os 4 mais velhos, começaram a falar, pô, aí, pegar esse moleque e passar o carro nele, que esse moleque está perturbando, estou a ponto de matar esse moleque. Os caras com raiva. Não foi só por isso. Você imagina, óbvio que não foi porque ele contou um sonho ou 2. Foi porque os caras estavam de saco cheio dele já, de muitos anos. E eles estavam pau da vida com o moleque. E falaram assim, meu irmão, vamos matar esse moleque. Vamos matar esse moleque e tal, isso e aquilo. Chegaram no deserto e jogaram o moleque dentro de um poço. Lá, fundo pra cacete. Falou, deixa essa merda aí, vai morrer. Acabou o problema. E aí Rúben, mais velho, começou a se compadecer. Pô, mas nosso pai vai ficar, porra, triste pra cacete. Esse menino é a vida dele, isso e aquilo outro, e falou e tal. E, porra, os caras falaram, tá bom, então vamos fazer o seguinte. Aí Levi, acho que foi Levi, chegou e falou assim, não, tem uma ideia melhor. Vamos vender esse moleque. A gente dá um sumiço nele, ainda faz um dinheiro. Dá volta com a grana pra casa, pô. Vamos vender esse moleque como escravo, em vez de matar ele. Aí o que fizeram? Vinham uns viajantes, que a Bíblia diz que eram os ismaelitas, né, da tribo da descendência de Ismael, irmão de Isaac, pai de Jacó, avô desses meninos. Então, viam uns ismaelitas, mercadores, viajando. Os caras pegaram, os irmãos pegaram José do poço e venderam para os caras. Falou, leva esse moleque daqui. Dá um dinheiro aí, leva esse moleque daqui. E venderam para os ismaelitas. Os ismaelitas foram embora. E o cara chorando, José, pô, não faz comigo, pô, minha família, meus irmãos, não sei o quê. Vai embora, mãe. Botaram embora, deram cabo dele. E esses caras, olha que fera. Esses caras falam assim, o que a gente vai falar para o nosso pai? A gente vai voltar para casa, nosso pai vai ficar mal. O que a gente fala? Vamos falar que uma fera comeu ele. Aí pegaram um pedaço da roupa, um pedaço da túnica pegaram a túnica colorida dele, tomaram a túnica dele e encheram de sangue lá. E mataram, encheram de sangue e levaram para casa. Chegaram em casa já, pai, José morreu. Porra, Jacó ficou mal pra caraca, né? Ficou malzaço. Então, o que aconteceu? José foi vendido como escravo para os ismaelitas, que o venderam como escravo para o Egito, para ele trabalhar como escravo. Ou seja, o cara era um dos 12 da tribo da descendência de Jacó, né? Rico, bem, tranquilo, foi vendido como escravo para o Egito, que era o povo inimigo dali deles. Olha que loucura. José, então, vai morar no Egito como escravo.
Só que José era um garoto estudado, era um garoto inteligente. Então ele foi morar na casa de Potifar. Quem era Potifar? Potifar era o secretário do faraó. Era o cara que mandava no exército, era um cara da alta patente. Alta patente no comando do Egito. E ele foi ser serviçal ali de Potifar. E Potifar, pô, gostava muito dele e tal, moleque de gente boa, moleque de confiança, moleque de princípio, e aquele cara de qualidade. A mulher de Potifar começou a se engraçar para José. Na casa dele. Hein? Que ele era bonitão, que ele era um garoto bonito pra caramba, tal, não sei o quê. E a mulher de Potifar, que também não era de se jogar fora, começou a se engraçar para José. E José só saindo pelas... Não, você é a mulher do meu patrão, pô, tá louco? E saindo por aqui, saindo pela direita, o leão da montanha, saindo fora da tentação. Saindo fora. Um belo dia, ele tá lá no quarto arrumando as coisas, a mulher vem e quer com ele, e puxa ele, e pega ele, ele não me solta, não sei o que, saiu, ela arrancou um pedaço da roupa dele. Arrancou um pedaço da roupa dele e começou a gritar, guardas, esse serviçal tentou me estuprar. Já tinha. Vai ver, ó, tudo que eu tô contando para vocês é história que tá aqui. Mas não significa que precisa ficar aqui. Precisa vir para cá, para vocês entenderem que coisas aconteceram há muitos anos atrás que se repetem hoje. Situações mais do que atuais. Então o José é incriminado como estuprador da mulher do chefe. E acontece o quê? Cadeia. Foi preso. E a Bíblia diz que ele ficou 13 anos preso. Olha que cagada. 13 anos preso. Só um parêntese. Judá, aí eu tô falando de José, né? José, o queridinho, tal, não sei o quê. E a gente sabe que a descendência que vai até Jesus, a gente já falou muito disso nas aulas, a importância da descendência, né? Depois do meu pai, meu avô, meu bisavô, tal. Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, estamos falando de José. Pô, então Jesus deve ter vindo da linhagem de José, que era o bonzinho. Não. Jesus veio da linhagem de Judá. Quem que era Judá? Depois a gente vai falar de Judá hoje ou de José? A gente vai falar de José. Mas eu tenho que abrir um parênteses para Judá, porque eu estou falando da linhagem de Jesus Cristo. Então, tem uma passagem na Bíblia, se não me engano, no capítulo 38 de Gênesis, que fala de um trecho sobre Judá. Que Judá conheceu uma mulher, casou com ela, teve 2 filhos. Teve 2 filhos? Teve 2 filhos. E aí, olha só isso. Um dos filhos dele casou com uma cananeia. Deus não se agradou do comportamento dele e matou ele. A Bíblia diz que Deus matou o filho de Judá. Aí ele pegou o outro filho e falou, ó, vai você estar com ela. O nome dela era Tamar. Vai você estar, deu para o segundo filho, vai você estar com ela. Onã, o outro filho de Judá. O outro filho de Judá era Onã. E aí, meus amigos, ele bota, faz o seguinte, você vai ter filho com Tamar. Que aí é como se o teu irmão, que é o primogênito... Não, ouve só. Onã ia... Tá de boa, não me atrapalha em nada, não. Onã, Judá chegou e falou assim, vai ter filho com a ex-mulher, com a viúva do teu irmão. E aí Onã foi ter relação com a mulher, com Tamar, mas o que ele fez? Eu não vou dar um filho para essa mulher e ele vai ser reconhecido como filho do meu irmão. Não vou. O que ele fazia? Gozava fora. Jogava no chão. A Bíblia diz que Onã ejaculava fora para não engravidar a mulher. Então essa prática, famoso coito interrompido, também conhecido como onanismo. Onanismo.
Se quiser procurar aí, onanismo. Peraí, calma, rapaz. Não se apressa, não. Resultado da cagada. Então, não é pecado, não. Vamos ver o que aconteceu. Vamos ver o que aconteceu. Vamos ver o que aconteceu, rapidamente. Vamos ver o que aconteceu, ó. Ora, Onã sabia que o filho que nascesse não seria considerado como seu. Por isso, cada vez que tinha relações com a viúva do seu irmão, ele deixava que o esperma caísse no chão, para que o seu irmão não tivesse descendente por meio dele. O Senhor ficou desgostoso com o que Onã estava fazendo e o matou. Irmão, era na faca. Não tinha perdão ali naquela... Fez cagada, é na faca. Mas a cagada começou com quem? Com o pai, porra. O que Judá vai falar? Não, vai lá ter relação com a tua cunhada, que o filho que nascer... Não vai, não é por aí. Não é por aí. Quer piorar um pouquinho? Olha o naipe de Judá. Aí, beleza, morreu Onã. Aí falou, eu tenho um terceiro filho. Quando ele crescer, ele falando com a menina, né? Quando ele crescer, eu vou dar ele para você. Ele fazia a cagada de novo. Ele não está contente, não. Morreu um, morreu outro, ele quer fazer o terceiro. Olha o naipe do cara. Peraí que vai ficar pior. Aí Judá fala isso, vai demorar um tempo, tal, não sei o quê, para a mulher crescer, a mulher cresceu, tal. Um belo dia, Judá... Aí a mulher está vendo que o moleque cresceu, mas o Judá não manda o filho para estar com ela e tal. Aí ela faz... A Bíblia diz que ela se coloca umas roupas de prostituta e vai para a beira da estrada. Quem que passa pela beira da estrada? Judá, a fera. Passa pela beira da estrada, olha para ela, essa prostituta. Você quer estar na cama comigo? Aí ela, quero. Você vai me pagar quanto? Eu vou te dar um cabrito da minha criação. Aí ela, não, tudo bem, você vai me dar um cabrito, mas eu quero que você me deixe alguma coisa comigo para garantir que você vai me trazer o cabrito depois. Aí deixou um cordãozinho, deixou um bastão, um cordãozinho e tal, com ela lá. Eu estou contando essa história para vocês terem noção do naipe do cara que é a ascendência de Jesus. O naipe da fera. E aí o cara vai, deixa as coisas com ela, tem relação com ela, resultado, engravidou. Engravidou. Passaram 3 meses, 4 meses, sei lá. Foram falar para ele, aí ele foi mandar o filho para ela, não sei o que e tal. Aí ela fala, não, tô grávida, tal, não sei o quê. Mas tá grávida? Tá grávida de quem? Não, ele perguntou, quem era a prostituta que ficava aqui, que eu mandei um cabritinho para ela, e não sei o quê, isso e aquilo. Aí não acharam. Ninguém achou a prostituta. Não, nunca teve prostituta aqui nessa estrada. Aqui não tem isso não, e não sei o quê. E aí ele falou, não é possível, porra, eu tive com essa prostituta, porra, tô mandando pagamento para ela. Não tem isso aqui não. Aí foi descobrir que a prostituta era a menina. Mas como que ele descobriu? Foram para cima dela, porque ela estava grávida. Falaram, não, tem que apedrejar essa mulher em praça pública. Falou, peraí, ó, quem me engravidou foi o cara dono desse cordãozinho, desse bastão aqui, ó. Alguém reconhece? Aí Judá, porra, meu irmão. É meu. Puta que pariu. Ai, meu Deus, nasceram gêmeos. Gêmeos. E para piorar, quando, para não ter a cagada de Jacó e Esaú, vocês lembram? Jacó e Esaú eram o quê? Eram gêmeos. Lembra? Para não ter a mesma cagada, a parteira foi e na hora que saiu um bracinho, ela foi e amarrou uma fitinha vermelha no bracinho desse bebê. Ó, esse aqui é o primeiro a sair. O bebê não recolheu o braço e saiu o outro primeiro? Dá para confundir a parada toda? Bom, resultado. Tem, porque Jacó foi assim com Esaú, é uma loucura, primogênito, isso é coisa importantíssima. Então, o primogênito, na verdade, foi o segundo que foi o primeiro, muito louco, né? Bom, resultado, Judá teve filho com a ex-nora, 2 vezes nora, porque casou com 2 filhos, ele teve filho com ela, e dali nasceu Pérez, filho de Judá,
que continua a linhagem até Jesus Cristo. Olha a linhagem de Jesus. Eu fiz esse parênteses para vocês entenderem que Deus nunca escolheu os perfeitos. Eu falei isso em todas as aulas aqui até hoje. Deus nunca escolheu os perfeitos. Ele vai capacitando quem ele escolhe. Ele vai preparando e capacitando. E ele pega os caras que você fala, não tem jeito uma fera dessa. Calma, não é ele, é o próximo, é o próximo, é o próximo, é o próximo. E assim vai. E a gente vai chegar... Eu estou falando de José, vamos voltar para José. Mas assim vai, tudo me levava a crer que José era o cara da ascendência de Jesus. Você vai sair daqui. Não, saiu lá de Judá, pô. Tanto é que Jesus é conhecido como o leão da tribo de Judá. Ele é da tribo de Judá, da descendência de Judá. Então, voltando a José. José está preso e está lá 13 anos preso. Ele era bom de interpretar sonho, porque ele sonhou, falou aquelas coisas que ele viu mesmo. E aí ele foi... um dia lá no... Ele era tão gente boa que os carcereiros lá deixavam a chave da prisão com ele. Ele passou a ser o gerente da prisão. O cara era maneiro pra caraca, o cara sério, confiável, educado, tudo de bom. Passou a ser o gerente da prisão, tudo organizado, todo mundo comia na hora certa, banho de sol, não tinha canecada na grade, negócio tudo organizado. Um belo dia vão presos o copeiro e o padeiro do rei. Entendam como copeiro e padeiro. O copeiro quem é? É o homem de confiança da cozinha do rei. É o cara que leva as coisas para o rei comer. É o cara que chega com a comida. O padeiro é o cara que prepara a comida. Esses caras foram presos porque roubaram alguma coisa do rei. Resultado. O copeiro teve um sonho e o padeiro também teve um sonho. Na cadeia. E aí chamam José. José, tu não é o cara que interpreta sonho aí? Tu falou que contou os sonhos, que nem que te vendeu, o cacete A4, teus irmãos. Já tinha história de que ele era interpretador de sonho, né? E você está 13 anos preso, né? Chegou lá e falou. O copeiro contou, o padeiro contou o sonho para ele. O copeiro contou o sonho para ele. Isso é isso, aquilo é aquilo, ó. Daqui a 7 dias você vai ser solto. Aí o padeiro também tem um sonho, preciso contar para você. Meu sonho foi assim, 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 eu vou te interpretar agora. Isso é isso, aquilo é aquilo, daqui a 7 dias eu vou te cortar a tua cabeça. Por quê? Porque descobriram que o copeiro não tinha culpa e quem era o ladrão era o padeiro. Então o copeiro em 7 dias foi solto e o padeiro em 7 dias foi morto. O nego viu que o José era brabo. Além do cara ser gerente da parada toda lá, o cara interpretava mesmo e, E aí, meu amigo, José pediu encarecidamente pro copeiro, falou, meu irmão, quando você estiver com o faraó, lembra de mim, Diz que eu que interpretei teu sonho, que eu que descobri essa situação toda aí, que a justiça foi causada por minha causa. Cadê que o copeiro lembrou? E lá fica José preso. Um belo dia, o faraó está tendo sonhos horríveis, pesadelos, não consegue dormir, se mija nas calças, e o cacete A4. Aí o copeiro, que não é nem com ele lá, não sei o que, de repente, o patrão não está querendo comer, comida está voltando cheia, e tal, isso e aquilo, o que está acontecendo? Ele está tendo uns pesadelos horríveis, não sabe, ele está intrigado, que ele não sabe o que é. Tem um cara na prisão, bicho, que é bom de interpretar sonho. Tão bom que ele que me liberou, Ele contou a história do meu sonho pra galera aí e me liberou. Chama esse moleque aqui que ele é bom, o nome dele é José. Gente boa pra caramba. Chamou José. E aí o faraó foi e contou o sonho para ele. Das 7 vacas magras, das vacas magras e das gordas, das espigas magras e das gordas. Aí eu sonhei com 7 espigas de milho magras e 7 espigas de milho gordas. E as magras comiam as gordas. Aí outro dia eu sonhei com 7 vacas gordas, 7 vacas magras. As vacas gordas lindas e as vacas magras vinham famintas, esqueléticas e comiam as gordas. E ele falou, os 2 sonhos significam a mesma coisa. A terra do Egito vai ter 7 anos, a porra do número 7, hein?
A terra do Egito vai ter 7 anos de muita abundância. Tudo que plantar vai subir, vai render, vai ser tudo maravilhoso durante 7 anos. Mas depois vão se seguir 7 anos de muita escassez, como nunca houve na terra do Egito. Então, a minha recomendação é que nesses 7 anos de colheita abundante, vocês armazenem o máximo que puder. Como é que eu posso trazer isso para a vida de hoje? Está ganhando dinheiro? Está ganhando dinheiro? Vai continuar ganhando dinheiro até quando? Não sabe, está ganhando dinheiro? Guarda um pouquinho. Guarda um tanto. Você não sabe o dia de amanhã? Então, ó, guarda o dinheiro para que você não passe perrengue lá na frente. Resultado, Faraó gostou da interpretação, se acalmou e falou, moleque, tu é bom nessa parada. Vou te botar como governador do Egito. Governador. Adivinha quem que trabalhava para ele? Quem estava debaixo do comando dele agora? Potifar. Marido da mulher que queria ferrar com ele. Olha só como é que o mundo faz assim, ó. O cara saiu da família rica de Canaã, foi vendido pelos irmãos como escravo, chegou no Egito como escravo, foi preso, incriminado como estuprador, ficou preso 13 anos e pelo mesmo vacilo que ele teve contando para os irmãos de sonho, ele continuou interpretando o sonho na prisão e acabou sendo solto e agora é o governador, o segundo homem do Egito, que era o maior reino da terra. Aí ele se tornou governador do Egito. Ficou respondendo diretamente a Faraó. Queridinho de Faraó. Queridinho de Faraó. E ele comandou essa questão de construir vários armazéns, os silos, para armazenar o máximo de comida. O máximo de comida possível. Durante a abundância. Todo mundo que não, vamos comer, tá bombando, a produção tá maravilhosa. Não, vamos guardar, porque vai dar merda. Vamos guardar, vamos guardar, vamos guardar. Na época da fome, por isso que ele tinha pão. na época da fome, estava faltando comida em todo o redor. Quem que sentiu fome? A família dele lá em Canaã. E a família foi para o Egito para comprar comida. Isso estamos falando de 15, 20 anos depois que venderam o moleque. O pai já tinha chorado 20 vezes que o moleque tinha morrido. Jacó manda os filhos para ir até o Egito comprar comida, porque não tem comida em Canaã. E aí os moleques chegam lá e quando José, a Bíblia diz que quando José vê os irmãos, ele tem que se esconder para chorar. Ele fica emocionado. Ele lembrava dele. Ele lembrava, mas os moleques não lembravam dele porque ele estava outro cara pintado, egípcio, né? Quando anda com os negócios diferentes. E aí, 20 anos passaram, né? Foi vendido quando ele tinha 17. Quando ele estava todo, aí o moleque já estava, galanzão, governador. Quando que os caras iam imaginar que o irmão dele, nunca. Então, bom, resultado. José vê os irmãos, pergunta do irmão mais novo, Benjamim. Mas, para resumir, vende a comida para os irmãos levarem, mas quer que volte para pegar mais comida e tal. Tem uns detalhes que eu agora não me lembro direito, da quantidade de comida que eles mandaram e tal. E mandam ele voltar com Benjamim. Os irmãos voltarem com Benjamim. Aí os caras vão para Canaã, falam com Jacó, o governador é gente boa pra caraca, curtiu a gente, botou a gente para sentar na mesa com ele, mas quer conhecer Benjamim. Porque perguntou se tinha mais um filho e tal, falamos que tinha. Porque vocês falaram que tinha, Jacó ficou puto, né? Falou, não, deixa meu filho aqui, já perdi José, eu não quero perder Benjamim. E chorou para não, mas vai ter que levar. Levaram Benjamim. E aí foram para o Egito de novo. Chegaram lá, recebido bem pra caramba, Benjamim junto com eles. E José ficou mal. Chorou. Quando ouviu Benjamim. Ficou mal, porque era o queridinho, o irmão que ele tomava conta, o mais novinho. Entendi. Entendeu? E aí, quando eles foram embora com toda a comida, José foi esconder um copo de ouro na bagagem de Benjamim. Eles foram embora, José chegou e falou, para guarda aí, os caras que saíram daqui agora, alguém roubou alguma coisa minha aqui. Roubaram, estou sentindo falta da minha taça de ouro aqui que eu bebo do meu copo. Pega os caras. A Bíblia diz que os guardas foram atrás deles no meio do deserto, revistaram a bagagem de todo mundo e encontraram um copo de ouro na bagagem de Benjamim. Vocês estão liberados, me dá esse moleque aqui. E os caras, não, pelo amor de Deus, o filho queridinho do meu pai.
Não faça isso, não leva. Não tem jeito, não bota. Levou o moleque. Moleque mal, chorando pra caraca, preso, chega no Egito. José recebe ele e se revela para ele. Sou teu irmão que cuidava de você. Não sei. Aí Benjamim já fica tranquilo. E os caras vão lá, voltam para Canaã, pegam o pai. Não, pega o pai não. Eles voltam e... Não deixa o Benjamim. Não, eles voltam todos eles juntos. Rubens fala. Rubens fala assim, vou voltar com ele, porque eu não posso voltar para casa sem meu pai, sem meu irmão. Então eles chegam lá e José se revela para todos eles. Vocês não estão me reconhecendo. Sou José, pô. Sou irmão de vocês venderam como escravo e tal. E tem uma comoção total. A maldição que vocês jogaram em cima de mim se transformou em bênção, aquela coisa toda. E José se revela para os irmãos, tem tudo aquilo ali. E José pede aos irmãos para voltarem para casa trazer Jacó. Velhinho já. Falando, se muda para cá que aqui vai ter comida pro resto da vida. Pode ficar tranquilo. E os irmãos vão, trazem Jacó, dizem para Jacó, teu filho está vivo, José está vivo. E o pai fica emocionado pra cacete, e levam Jacó e tudo da família deles se mudam para o Egito. Ou seja, a família de Jacó, que dá origem, né, a toda a história dos judeus e dos hebreus e tal, a família de Jacó se muda para o Egito, que é teoricamente a terra do inimigo. E Jacó chega lá, com a família toda, e é muito bem recebido, bem instalado, e eles vivem lá. Lá é a terra do muçulmano? Egito é o mau governo da terra, né? Então os egípcios recebem, José recebe a família toda, abriga eles lá, dá a eles casa, comida e roupa lavada, estão bem pra caramba, só que aí Jacó morre depois de um tempo, depois José morre. Os filhos de José, Manassés e Efraim, herdam as terras. Jacó abençoa todos os filhos no final, capítulo 47 ou 48. Ele abençoa e diz, ó, cada um de vocês você vai ter a porção da terra daqui até ali e tal, e as porções de terra de José ficam para Manassés e Efraim. Então, a doideira toda é o quê? Olha como é que a transição aconteceu, como é que o mundo deu volta. O Egito não era um lugar legal para eles, passou a ser a terra da salvação para eles, que é onde tinha comida. O pai tinha perdido o filho querido, ganhou o filho que é governador do Egito. Logo abaixo de Faraó, que é o próprio diabo naquela época, né, que eu pensava que era. Que era o inimigo máximo. E eles se mudam para lá e ficam lá e têm a vida deles lá e prosperam lá e tal. E agora termina o livro de Gênesis, no capítulo 50, e começa o livro de Êxodo, que é exatamente 430 anos depois da morte de José. E o povo hebreu viveu na terra do Egito todos esses anos, cresceu muito de número, que eles procriavam muito e praticamente tomaram conta. E o faraó da época, depois, fala assim, ó, tem muito hebreu aqui, meu irmão. Vamos escravizar esses caras. E botou esses caras para trabalhar, porque a Bíblia diz que os faraós foram se sucedendo e foram esquecendo quem era José. 400 e tantos anos se passaram, né? Então eles esqueceram da significância de José e da família de José que ele trouxe para morar no Egito. Perderam o respeito, perderam a consideração e escravizaram. Porque cresceu muito em número os hebreus. Botaram para trabalhar como escravos. E ali começa o livro de Êxodo, que é o quê? Que é a saída do povo hebreu de volta para Canaã, que é a terra prometida. 400 e tantos anos depois. Aí vem Moisés, que a gente já falou dele e tal, isso, aquilo. Certo? Já falamos de Êxodo. E na próxima aula, a gente vai falar de Josué. Quem é Josué? Josué era o mais chegado de Moisés. Foi o cara que, quando Moisés levou o povo para sair do Egito,
chegou na Terra Prometida, Moisés não entrou. Vou explicar isso. Quem foi o cabeça da organização depois foi Josué. Então, depois do Êxodo, agora, nesse momento, eu não vou falar de Números, nem de Levítico, nem de Deuteronômio, que são os livros da lei. Né? Eu quero me ater a esses heróis da Bíblia. Então, Josué vai ser o próximo personagem que a gente vai conhecer agora na próxima aula. O livro de Gênesis terminamos, tá? Vocês podem ler até o capítulo 50, esse 37 ao 50. Usa isso como uma semana, um capítulozinho, 2 capítulos por dia, vocês matam isso aí. Vamos pular pro livro de Josué, então. Não, a gente vai pular para Josué, exatamente. E aí, agora, a gente vai ver como é que o povo judeu, o povo hebreu, entrou de volta em Canaã, tendo que conquistar de volta a terra que era deles, porque encheu de gente lá, teve problema pra caramba, e eles vão ter que tomar conta daquilo ali de novo. José foi o cara que fez o impossível, né? Trouxe a família dos hebreus toda para morar no Egito, e eles prosperaram ali, cresceram ali de número, ou seja, os hebreus cresceram num ambiente hostil. Por um tempo foi bom, quando José morreu, a coisa foi passando, e aí eles cresceram num ambiente hostil e cresceram escravizados. E agora é a liberação deles. Êxodo, a gente já leu, já falamos sobre Êxodo. Vamos agora conhecer Josué, que é o próximo personagem. Beleza? Finalizado? Entenderam? Gênesis foi pro saco. Entrou no eixo? Então, semana que vem, vou mandar os capítulos para vocês no livro de Josué. Vou só mandar os capítulos depois para a gente poder ler. Beleza? Finalizado aqui, galera. Valeu.